2012. A população mundial atingiu 7 bilhões de pessoas. Até 2050, estima-se que seremos 9 bilhões de seres humanos. Só do ano 2000 para cá, a demanda mundial de alimentos cresceu 25%. Assustador? Não, é a realidade. Esses dados alertam para a necessidade de duplicar a produtividade no campo para suprir as 78 milhões de novas bocas que surgirão para alimentar a cada ano que passa. Nesse período também, o Brasil pode alcançar o posto de líder mundial na produção e exportação de alimentos, situação pouco previsível há 60 anos. O país nunca foi tão otimista em relação ao seu futuro. O mercado livre e a economia exportadora fazem desse gigante das Américas a 9ª potência econômica do mundo. O consumo aumenta, as exportações sobem, a economia cresce e o brasileiro, a cada dia, percebe essa transformação. Mas esse crescimento e essa expectativa geram também novas preocupações, mais cuidados, novos métodos, mais critérios. Afinal, quanto mais alto nos lançamos, maiores podem ser os prejuízos de um declínio repentino. Na demanda por alimentos, por exemplo, o Brasil, além de grande consumidor, promete manter-se como um grande exportador. Para isso, os cuidados com a segurança dos alimentos, garantida por um sistema de defesa, fiscalização, inspeção e controle sanitário, é fundamental. Senão, não basta olhar para a elevação dos números, é preciso mantê-los de pé e seguir melhorando, pois o que está em jogo é muito mais que a questão econômica, é uma questão de sustentabilidade. E por falar em sustentabilidade, devemos levar em conta não somente o fator econômico. Temos que pensar na preservação ambiental e na responsabilidade social. Uma das categorias responsáveis por elevar o Brasil a esta condição são os técnicos de fiscalização, que, juntamente com os fiscais federais, compõem a estrutura da Fiscalização Federal Agropecuária. Os técnicos de fiscalização federal agropecuária são os agentes de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal, agentes de atividades agropecuárias e auxiliares operacionais em agropecuária, e técnicos de laboratórios e auxiliares de laboratório. Estes cargos compõem parte da estrutura do MAPA, necessária para atender às exigências requeridas pela população com vistas a manter a posição de liderança do Brasil no mercado exportador. É preciso oferecer as garantias requeridas pelos países importadores, garantias estas frutos de acordos, convenções e regulamentações internacionais que tratam da equivalência dos sistemas de defesa, fiscalização, inspeção e controle sanitário com os existentes nos países mais desenvolvidos. Para oferecer estas garantias, o MAPA conta com um corpo técnico capaz de executar a fiscalização federal agropecuária na sua plenitude, a fim de assegurar a inocuidade e chancelar a qualidade dos produtos brasileiros para o mercado interno e tornando-os competitivos no mercado internacional. O próprio Ministério da Agricultura, reconhecendo a importância destes profissionais e visando oferecer à sua clientela um serviço público com qualidade e agilidade, instituiu pela Portaria número 30, de 15 de abril de 2009, um grupo de trabalho composto por membros da área de gestão de pessoas e especialistas da Secretaria de Defesa Agropecuária, com a missão de apresentar proposta para a atualização e modernização das atribuições dos técnicos, adequando-as aos novos métodos e modelos que vêm sendo adotados pelo Ministério. Para se ter uma ideia, as funções desses profissionais vão desde a pesquisa e experimentação de novas variedades de plantas, o fomento, a extensão rural e a assistência técnica agropecuária, até o ensino agrotécnico. Na fiscalização, estes profissionais executam diuturnamente atividades operacionais na linha de frente, nos estabelecimentos de abate de bovinos, suínos, aves e pescados, desde a recepção dos animais até o embarque dos produtos para os centros consumidores.
Nas indústrias de processamento, como fábricas de embutidos e enlatados, laticínios, entrepostos de mel e cera, de ovos e seus derivados, desde a recepção das matérias-primas até a declaração de livre trânsito em todo o território nacional. Nos portos, aeroportos e postos de fronteira, estes profissionais atuam de forma a evitar que pragas e doenças ingressem no país e possam trazer prejuízos à nossa produção. Os técnicos executam em todo o país a classificação vegetal em sua totalidade e nas análises fiscais estão presentes desde a coleta, preparação e remessa das amostras, bem como nos laboratórios oficiais, desde a recepção e preparação das amostras até a análise das mesmas para a emissão dos laudos oficiais. Além disso, também participam de ações conjuntas com o Ministério Público e outras entidades com o objetivo de atuar na prevenção da saúde pública e no combate à fraude contra o consumidor. A atuação se dá na inspeção e fiscalização de produtos de origem animal e vegetal e seus derivados, na fiscalização de produtos agrícolas e pecuários, na defesa sanitária com atuação nas áreas de saúde animal e na sanidade vegetal. Essa cadeia de olhares atentos forma um cerco, onde o objetivo principal é cuidar da população, dos seus direitos, da sua saúde. Esse trabalho, embora passe muitas vezes despercebido, é o que dá ao consumidor e à população em geral a confiança de que precisa para alimentar-se e alimentar sua família com segurança. Do campo à mesa, esses profissionais atuam em defesa do consumidor brasileiro e mundial. Num país que cresce, num mundo cada vez mais faminto, num planeta que clama por um desenvolvimento sustentável e inteligente, é imprescindível cuidar do que se produz, zelar por aquilo que está dando certo, valorizar o que muitas vezes não se nota, mas que no fim faz realmente a diferença. Os técnicos de fiscalização federal agropecuária plantam uma semente a cada dia, pensando no desafio desse futuro que se anuncia, pensando que os números que cada dia crescem representam também uma demanda de trabalho e atenção, uma nova forma de pensar. Olhos atentos, como um exército, a favor de um Brasil com um desenvolvimento sólido e seguro. Técnico de fiscalização federal agropecuária, do campo à mesa, em defesa do consumidor brasileiro e mundial. Antefa, um desafio para o Brasil do futuro. Uma nova forma de pensar, um jeito novo de agir, novas soluções, novos métodos, participação, iniciativas, práticas. Com esses preceitos e através da expansão das atividades da Fiscalização Federal Agropecuária no Brasil, foi fundada em 27 de agosto de 2002 a Associação Nacional dos Técnicos de Fiscalização Federal Agropecuária, a Antefa. Depois de um longo caminho de conflitos históricos, de lutas, de dificuldades, a Antefa anunciou sua missão: unir, representar, defender e fortalecer a classe, propugnando pela elevação do nível sociocultural, moral, cívico, técnico e profissional, junto à sociedade civil em geral, poderes públicos e demais instituições. Fundada com apenas 17 sócios, pouca representatividade e muitas barreiras, no início, a Antefa foi afetada pela falta de união, de estrutura, falta de recursos e, principalmente, falta de reconhecimento por parte de governantes e autoridades públicas. Cada um dos pioneiros desta odisseia sabe das dificuldades para conquistar respeito, respaldo e o atual apoio de mais ou menos 3.000 associados, espalhados por todos os estados da federação. Mas, para fazer a missão da Antefa se transformar em prática, as lutas nunca deixaram de ser travadas. Desde o início, a criação da carreira de técnico de fiscalização federal agropecuária se deu em inúmeras etapas, desde a estruturação dos cargos, passando por direitos dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, até a melhoria contínua da remuneração da categoria, que hoje está num patamar bem diferente de alguns anos atrás.
Nesse período de trabalho, para se ter uma ideia, 800 funções comissionadas técnicas, FCT, foram destinadas exclusivamente aos ocupantes desses cargos. Se olharmos para a história, veremos que desde a primeira sala minúscula e escura, alugada no Cruzeiro Center, em meados de 2003, muita coisa mudou. Hoje, a Antefa é uma das poucas entidades de servidores públicos que conta com sede própria, ampla e aconchegante, que permite não somente um bom ambiente para nossos colaboradores, mas também a recepção de autoridades com todo o conforto necessário. Mas vale lembrar que as conquistas de hoje também representam as lutas e as batalhas de outros tempos. Tempos em que a categoria, além de desunida, mal posicionada, mal paga, enfrentava todos os tipos de desafios, do frio até a falta de transporte para lutar pelos direitos e benefícios que hoje os técnicos possuem. Durante esse percurso, a categoria lutou para tornar conhecida esta atividade tão importante para a sociedade e inovou na organização e na forma de defesa dos seus interesses. Buscou apoio da sociedade, dos parlamentares e disseminou o conhecimento de suas atividades pelas diversas instâncias da administração pública. Essa luta, no entanto, nem sempre foi feita de vitórias. Depois de 2 longos anos sem sucesso, no ano de 2002, eis que surge um primeiro resultado do trabalho realizado. O governo encaminha ao Congresso Nacional o projeto de lei PL 6.492, propondo a criação, a partir de 1º de abril de 2002, da gratificação de desempenho de atividade de apoio técnico à inspeção, GEDAT, devida somente aos ocupantes dos cargos de agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal e agente de atividades agropecuárias pertencentes ao quadro de pessoal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Numa manobra de estratégia e inteligência, as lideranças da categoria transformaram o PL 6.492 na Lei 10.484, que criou a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Federal Agropecuária, GEDATFA. Com esta manobra, os 2 cargos são definitivamente incluídos na estrutura da Fiscalização Federal Agropecuária. No entanto, ainda faltava muito para atingirmos a plenitude do projeto concebido na reunião de agosto de 2000, na cidade de Curitiba, no Paraná, onde foi criada a Comissão Protécnico de Fiscalização Agropecuária, a precursora da Antefa. A inclusão dos cargos de técnico de laboratório, auxiliar de laboratório e auxiliar operacional em agropecuária. Nas negociações que seguiram, repetidamente a Antefa insistiu na inclusão destes 3 cargos. Somente no início de 2006, na Lei 11.344, o governo concordou em incluir os cargos de técnico de laboratório e auxiliar de laboratório. No entanto, não permitiu a inclusão dos auxiliares operacionais em agropecuária. A Antefa sabe do seu compromisso com o projeto original concebido no ano 2000 e vem lutando pela inclusão dos auxiliares. Alguns avanços já foram obtidos, como, por exemplo, a proposta de atribuições, onde todos os 5 cargos estão contemplados. Outra é o projeto de plano de carreira de técnico de fiscalização, que está em plena negociação com o governo federal. Não podemos esquecer as dificuldades enfrentadas pelos nossos líderes durante os primeiros e longos anos da luta, das semanas consecutivas no alojamento do IMET, as peregrinações de gabinete em gabinete, das infindáveis horas nas salas de espera para sermos recebidos. Não podemos esquecer os maravilhosos momentos de convívio e discussões durante os encontros realizados em Morrinhos, Goiás, que se transformaram no Congresso Nacional dos Técnicos de Fiscalização Federal Agropecuária, já na sua 5ª edição. Desta saga, que já completa 12 anos de movimento e 10 anos de Antefa, a categoria tem muito para comemorar. A agregação dos 650% de reajustes em sua remuneração, por exemplo, é uma das principais conquistas. A categoria é hoje a mais bem remunerada entre os cargos de nível intermediário da administração pública federal. Um orgulho para a Antefa e seus associados. Em contrapartida, as responsabilidades também têm aumentado, e muito. A Antefa sabe disso. Com novos desafios, novas lutas, surgirão também outras dificuldades. Para isso,
Nossa receita é manter a persistência histórica, o mesmo espírito e a mesma vivacidade obtida com o passar dos anos para manter a categoria mobilizada, ativa, viva e fortalecida. Faça você também parte dessa história. Associe-se à Antefa e junte-se a quem está decidido a fazer a diferença no Brasil do futuro. Antefa, 10 anos de história, 12 anos de luta, muitos anos de glória.